5 tretas da Copa do México de 70. Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Sim, sobre a Copa do Mundo de 70, o Tri. Não, na verdade não vamos falar sobre o Tri, tampouco nós vamos falar de ditadura e muito menos sobre o João Saldanha. Nem os resultados daquela Copa, nem o tanto que o Tostão jogou bola, o tanto que o Gerson era fantástico, o Rivelino era espetacular e o Pelé então nem se fala, os gols do Jairzinho, tudo isso vai ficar para um próximo vídeo que nós vamos fazer especificamente para tratar da relação da ditadura com o tricampeonato brasileiro. Gerson Jair, vai que o lance é seu, dribla o arqueiro, mata no peito, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, no placar! Nesse vídeo nós vamos citar apenas 5 tretas que aconteceram envolvendo geopolítica, organização e os pormenores do extracampo daquela competição realizada no México em 70. Número 5, a escolha da sede. A confusão começou antes mesmo da bola rolar no México. Na hora de escolher a sede do Mundial, era levada em conta uma tentativa de não colocar sempre a competição no mesmo continente. Em 50 foi no Brasil, 54 e 58 foi na Europa, né? Voltou para a América do Sul em 62, quando ela foi no Chile, e foi para a Europa em 66, quando aconteceu na Inglaterra. Então, a intenção era que não fosse na Europa, basicamente. México, Argentina, Colômbia, Japão e até a Austrália chegaram a ser chegaram a ser cogitadas como sede, né, daquela edição. Acabou que apenas a Argentina e México apresentaram uma proposta formal e o México foi escolhido. Em parte, a escolha aconteceu em 1964, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. E a ideia principal era economizar o máximo, pegar um país que tivesse mais condições e desse menos trabalho de organização. O México, que estava, pelos fatores econômicos que o país ia bem e pela razão dele já estar investindo na estrutura da Olimpíada de 68, que seria na cidade do México, acabou levando uma vantagem muito grande em relação à Argentina e acabou sendo escolhido como sede. Então o México realizaria os Jogos Olímpicos em 68 e em 70 a Copa do Mundo de Futebol. Muito parecido com o que aconteceu num país aqui da América do Sul anos mais tarde. O principal problema que os mexicanos enfrentaram foi a oposição europeia. Os europeus tinham uma tendência em preferir jogar na Argentina por causa principalmente da altitude. No México, algumas das cidades teriam uma diferença de altura em relação ao nível do mar que incomodava e preocupava bastante os europeus. E assim, o México se transformou no primeiro país da América do Norte a sediar um mundial e ainda trouxe inovações, como a transmissão pela TV, que foi a primeira vez que isso aconteceu, uma bola nova, que foi a primeira vez que usaram modelos dos gomos preto e branco, que ficaram muito famosos depois, e a questão que a gente citou anteriormente da transmissão gerou uma das coisas que os europeus mais reclamaram, que foram os jogos ao meio-dia, porque era o horário que, devido ao fuso, permitia que a televisão europeia encaixasse melhor os jogos na grade. Resumindo, não tinha como agradar a todos, mas a Copa acabou sendo um grande sucesso. Número 4, o mascote da Copa. O Juanito, aquele menininho baixinho, gordinho, com aquele sombreiro na cabeça, uma bola no pé. Aliás, eles exageraram na hora de fazer parecer gordinho, né? Que a camiseta que ele tinha, a barriga dele ficava quase toda para fora. Mas enfim, ele foi o mascote da competição e causou um desconforto enorme com a população mexicana, por ser uma criaturinha muito caricata. Explico melhor. Lance Willman, desenhista dos Estados Unidos que há muito tempo trabalhava no México, chegou a desenhar Pico, uma águia totalmente modernosa, um negócio assim vanguardista até para a época, que chegou a ser usado até em peças publicitárias como o mascote oficial da Copa do México. Ele era muito mais alinhado ao padrão estético que foi usado na Olimpíada de 68,
que era uma ideia de mostrar um México cosmopolita, contemporâneo e sem muito tradicionalismo, digamos assim, moderno. O problema é que, na hora de escolher o mascote, Guillermo Canedo, que era presidente da Federação Mexicana, e Fernando Gonçalves, que era presidente do comitê organizador da Copa, e, além disso, presidente do time do Atlante, dono de uma agência de publicidade, preferiram a criação de um mascote mais caricato. Acabaram escolhendo o Juanito, que foi criado por Juan González Martínez. Enquanto o mascote criado por Lance, o Pico, era mais ligado à cultura hippie, ao rock e à modernidade que chegava à população mexicana daquele período, o outro mascote, o Juanito, ele tinha mais a ver com o estereótipo campesino do mexicano que o estrangeiro vê, que a população mexicana, que já era grande parte dela urbana, não gostava, porque parecia que os mexicanos eram um povo atrasado e que ainda vivia numa época rural, basicamente, que é o que é representado pelo traço do autor. Apesar de que muita gente fora achou o Juanito simpático, lá no México eles não gostaram nem um pouco da escolha do mascote. Número 3, o terremoto do Peru. Poucos dias antes da seleção branquirroja, treinada pelo brasileiro Didi, estrear na Copa do Mundo contra a Bulgária, uma tragédia sem precedentes aconteceu no Peru, causando até o risco de que a seleção peruana não entrasse em campo naquele Mundial. No dia 31 de maio daquele ano, um terremoto de magnitude 7,9 atingiu a região de Ancash, no Peru. A catástrofe atingiu o norte do país e teve seus efeitos sentidos em Lima, em La Libertad e em Huánuco. O tremor de terra ainda gerou uma avalanche que soterrou a cidade de Yungay. Foram cerca de 80 mil pessoas vitimadas, sem falar nos mais de 300 mil feridos. A seleção peruana ficou sabendo do acontecido lá no México e os jogadores ficaram extremamente preocupados por não conseguir contato com Lima para poder saber notícias de seus familiares. O clima ficou muito tenso e a delegação peruana chegou a cogitar de desistir da competição. Entretanto, num acordo entre os jogadores e principalmente pela intervenção direta do governo de Lima, o time acabou entrando em campo. A primeira partida foi até bem difícil contra a Bulgária, o time não estava bem, mas acabou entrando nos eixos. E, no final das contas, aquela campanha do Peru acabou sendo um alento para a população do país que vivia um momento de tragédia tão grande. Curiosamente, acabou sendo a melhor participação da equipe branquirroja numa Copa do Mundo, quando chegou às quartas de final e foi derrotada pelo Brasil. Número 2, Israel. Sim, Israel foi para a Copa de 70, a única participação da seleção israelense em um Mundial de Futebol aconteceu em terras mexicanas, mas até chegar lá foi uma confusão atrás da outra. O Estado israelense é de 1948, pelo menos o que a gente conhece hoje. Ele acabou substituindo a Palestina, ocupando a vaga da Palestina na FIFA. Como vários países muçulmanos não tinham relações e não reconheciam até mesmo o Estado de Israel, era um problema até conseguir colocar Israel para disputar as eliminatórias. Cabe aqui dizer que a situação Israel-Palestina, região da Cisjordânia, etc., é uma coisa muito mais difícil de se explicar. Por isso a gente vai fazer depois um vídeo específico falando sobre o esporte e a relação política de Israel e todas as questões que envolvem aquele específico pedaço do mundo ali, para você entender melhor. Mas, basicamente, o problema era que várias nações não reconheciam o atual Estado de Israel naquela época. Por isso, em cada eliminatória, Israel acabava jogando num grupo de um continente diferente. Nas edições anteriores, que ele participou das eliminatórias, em 54, 58 e em 62, ele oscilou entre disputar pela Europa, pela Ásia e pela África.
Especificamente na Copa de 70, a seleção israelense disputou a vaga no grupo asiático. E aí, vamos convir, né? O grupo que eles pegaram não era lá grande coisa. Eles iam disputar a vaga na Copa de 70 com a Austrália, Nova Zelândia. Aqui eu abro um parêntese para explicar que não havia eliminatória isolada da Oceania. Naquela época, eles acabavam colocando os países da Oceania para disputar com os asiáticos, que de certa forma é coisa até muito comum hoje, tanto que a Austrália faz parte da Federação Asiática e até já ganhou a Copa da Ásia, mas naquela época era mais um arranjo, porque eram poucas vagas não europeias para o Mundial. Assim sendo, a seleção israelense superou até com facilidade os dois adversários e ia disputar a vaga com uma outra seleção, que era a Coreia do Norte. Hoje, para a gente, a Coreia do Norte é uma coisa muito bizarra de se imaginar. Tanto é que quando foi para a Copa na África do Sul, muita gente ficou surpresa. Mas naquela época, eles já haviam surpreendido o mundo 4 anos antes, porque a Coreia do Norte não só disputou a Copa da Inglaterra em 66, como chegou às quartas de final, tendo ganhado da Itália, chegando a abrir uma vantagem absurda sobre Portugal, acabando tomando a virada depois e sendo eliminado. Mas, em circunstâncias normais, não era de se surpreender se a Coreia do Norte tivesse eliminado Israel. Porém, os norte-coreanos se recusaram a enfrentar a seleção de Israel. Isso não era novidade para os israelenses, porque ao longo dos anos, países como a Turquia, por exemplo, já tinham se recusado a enfrentar Israel na disputa pela vaga. No final das contas, com a desistência da Coreia do Norte, Israel se classificou para a Copa do México. Com a presença de Marrocos entre os países selecionados para classificados, quer dizer, para a Copa, a FIFA teve um problema, porque não queria de maneira nenhuma que o Marrocos enfrentasse Israel, porque provavelmente ia rolar uma treta política muito grande na Copa. Eles pensaram em evitar isso. Porém, eles podiam ter feito algo muito simples, que era separar por região continental. Se você separasse continentalmente essas seleções, aí você teria 3 sul-americanos e 2 da CONCACAF, o que já eliminaria a possibilidade do representante africano e do representante asiático ficarem no mesmo grupo. Era uma coisa muito simples de fazer, mas eles não fizeram. Eles nem sequer separaram as cabeças de chave, apenas o México ficou como cabeça de chave do grupo A. Sendo assim, o sorteio transcorreu com a possibilidade, mesmo que pequena, né, que só tinham 2 chances disso acontecer, das 2 seleções caírem no mesmo grupo. Até hoje dizem que não houve direcionamento no sorteio, mas acabou que os 2 países não ficaram nos mesmos grupos, mas, por outro lado, criaram grupos muito desequilibrados, como, por exemplo, o grupo do Brasil, que ficou com os 2 últimos campeões mundiais, Brasil e Inglaterra, e ainda tinha Tchecoslováquia e Romênia, que eram 2 seleções muito fortes que vinham da Europa. Enfim, pelo menos a confusão entre marroquinos e Israel foi evitada. Número 1. Chegamos, então, a um dos mais famosos casos extracampo da Copa do México, que foi a seleção inglesa, atual campeã mundial. Sim, os ingleses causaram, e não foi pouco, nessa viagem para o México. Na verdade, tudo começou antes mesmo de chegarem em terras mexicanas, porque durante a pré-temporada os ingleses tiveram uma passagem bem tumultuada pela Colômbia. Bob Moore, capitão do time, campeão em 66 e o segundo maior salário do futebol na época, perdendo apenas para o Pelé, foi preso na Colômbia, acusado de roubar um colar numa joalheria colombiana. Naturalmente, a história foi muito mal contada, a confusão foi grande e ele acabou ficando em prisão domiciliar na casa de um dirigente na Colômbia. Enquanto isso, o time viajou para o México sem o seu capitão e basicamente sem saber o que ia acontecer com ele naquele momento. A embaixada inglesa na Colômbia agiu, uma intervenção do governo, dizem até que do primeiro-ministro britânico, teve um papel muito importante na liberação do jogador. Anos mais tarde, ele chegou a dizer que ele não teve nada a ver com isso, mas que ele não descartaria a possibilidade de algum dos jogadores mais jovens daquela seleção terem cometido delito. Acabou que o caso não foi esclarecido, né? Mas de toda forma, o Bob Moore foi liberado e viajou para o México. Mas as coisas não pararam por aí. Durante a viagem para o México,
teve um jogador britânico que eu acho que foi o Lee, mas eu não tenho certeza, vou colocar, você vai ver aqui em algum dos cantos, né, a confirmação do nome dele, teve que beber vinho para conseguir embarcar no avião devido ao seu pânico por viagens aéreas. Com isso, bebeu além da conta, desceu completamente carregado lá no México e as manchetes dos jornais mexicanos não perdoaram. Os bêbados e ladrões estão desembarcando para a Copa. No final das contas, o desconforto só aumentou, porque a delegação inglesa já tinha dado a entender que levaria água britânica para consumir em terras mexicanas com medo de ser contaminado com algum tipo de doença no país americano. Resolvendo, ganharam completamente a antipatia dos torcedores mexicanos que torceram contra a Inglaterra absolutamente em todos os momentos da Copa. No final, a campanha inglesa pararia nas quartas de final, quando foram eliminados pela Alemanha. É isso, pessoal. Contamos aqui 5 tretas da Copa do México. Tem muito mais coisa sobre aquele Mundial em 1970. Daqui a pouco tem mais um vídeo sobre o assunto. E queremos que vocês compartilhem com os amigos, indiquem nosso canal e principalmente se inscrevam. Indiquem a gente, viu? Um forte abraço e até a próxima.